Francisco e a eleição roubada. Gente, eu sou o professor Emílio e você está nos tempos do Apocalipse. Veja esse vídeo até o final, porque eu não falei disso aqui ainda. Existem dados nesse vídeo que vão aparecer, que são assim novidade aqui no canal. Então, fica aí, tá? Chegou o livro que acabou com o sino da Amazônia, gente. O livro do profundo do nosso coração preservou o celibato na nossa igreja. Lembra? No começo do ano foi aquela briga por causa desse livro. E graças assim à coragem do Papa Bento XVI, então o celibato foi preservado. O livro é do Papa Bento XVI e do Cardeal Sará e foi lançado em janeiro de 2020, causando um terremoto na Igreja Falsa. Outro lançamento muito importante é o livro A Vida da Virgem Maria, que foi escrito por São Máximo Confessor. O livro nos conta em detalhes a vida de Nossa Senhora. Os dois livros estão lá na livraria do professor Emílio, os links estão aqui embaixo, corre lá, tem coisa com desconto lá, muita coisa boa aí para você ler e fortalecer sua fé. Francisco e a eleição roubada. Quanto mais o tempo passa, mais irregularidades aparecem na eleição de Francisco. É impressionante. Agora você vai ver mais uma. Vai ver o homem que quase foi eleito como Papa no lugar de Bento XVI, mas teve a eleição roubada. É isso mesmo, não era para ser o Francisco, é um outro cardeal que eu vou mostrar para vocês aqui, que ficaria no lugar do Bento XVI. Quem acompanha o canal já sabe que a renúncia do Papa Bento XVI foi inválida. A renúncia não foi de livre e espontânea vontade, mas sim por pressões internacionais, ameaças de morte e de cisma da Igreja alemã. Além disso, o lobby da máfia de St. Gallen, antes da eleição de 2013, que incluía Bergoglio e mais 9 cardeais, também invalidou a eleição. Por causa do lobby, Bergoglio e os 9 cardeais se auto-excomungaram automaticamente da igreja. Portanto, nenhum deles podia continuar na igreja, nem continuar sendo cardeal, e nem muito menos ser eleito papa, tá bom? Por outro lado, por todo lado que você olha, a eleição de Francisco foi inválida. Mas com Bergoglio sempre pode ser pior. Eu tenho dito que com ele sempre pode ser pior e vai ficando cada vez pior, né? O fato é que o cardeal que realmente ganhou a eleição de 2013 para ficar no lugar do Bento XVI, ganhou, mas não levou. Foi assim, ganhou e viu-se assim, tirado, roubado das mãos dele, justamente aí o papado. Ele teve a eleição roubada no conclave que elegeria quem ficaria no lugar de Bento XVI, na tarde de 13 de março, na quarta votação do dia, foi eleito o cardeal Ângelo Scola de Milão. O cardeal é conservador, amigo de Bento XVI, ou seja, está na mesma linha do Bento XVI. O cardeal Ângelo já estava colocando as vestes para aparecer na sacada e saudar os católicos da Praça São Pedro e do mundo todo já iam falar "Abemos Papa", iam anunciar aí o cardeal. Você que fica criticando o Bento XVI, que ele foi covarde e abandonou a igreja, larga de ser ignorante, porque o outro Papa não era para ser o Bergoglio, a eleição foi roubada. Você está entendendo isso? Na verdade, era para ser o cardeal Ângelo. Será que exatamente não foi isso que o Bento XVI fez? Ele armou lá, trançou os pauzinhos, para ele sair, ele continuaria com a munus apostólica, com a parte espiritual, mas deixava a parte administrativa na mão do cardeal Ângelo, que é amigo dele. Então pense nisso, pare de falar besteira, pare de criticar o nosso Papa verdadeiro. Continuando, a Conferência Episcopal Italiana, a CNBB de lá, emitiu um boletim parabenizando o cardeal Ângelo por ter sido eleito. No site do cardeal Ângelo tinha uma publicação dizendo que o recém-eleito Papa adotou o nome de João 24. Não achei de muito bom gosto, mas tá bom, ia ser o Papa então, João 24 e nem Francisco, que é de péssimo gosto, não o nome, mas o que tem sido feito lá, né? O Wikipédia também publicou sua eleição. Então estava tudo pronto, o cardeal Ângelo ganhou, ele lá no quarto escrutínio, né, lá na quarta eleição, na quarta votação, e ele então seria o João 24, tudo certinho, tudo prontinho. Mas a máfia de St. Gallen não sossega e sempre dá um jeitinho de fraudar as coisas. Foi o que eles fizeram. Ó. O cardeal Ângelo já estava se preparando para saudar os fiéis na sacada do Vaticano. Estava já pondo a roupa, estava quase tudo pronto. De repente, a notícia do golpe chega até ele. A eleição tinha sido anulada.
uns cardeais que ficaram lá na sala de eleição falaram, não, foi anulado, foi cancelado. Em alguns minutos o Wikipédia já tirou lá a eleição do cardeal Ângelo, o site da CNBB também apagou a postagem, porque a eleição do cardeal Ângelo tinha sido anulada. Na verdade, ele foi roubado, o Papa era para ter sido ele, pelo menos o que ia ficar no lugar aí do Bento XVI. O que aconteceu? Na apuração dos votos da eleição, olha como é que é o negócio. Na apuração dos votos da eleição, apareceram 116 votos, mas acontece que só tinha 115 cardeais. 115 cardeais, 116 votos. Tinha um voto a mais, ou seja, um dos cardeais votou 2 vezes de propósito. Você ainda acha que dentro do Vaticano só tem santo? Melhor se pensar de novo. Eu já estive dentro de Mitra Diocesana, eu posso falar para você que não é o lugar de santos. Tá bom? Olha, o negócio é mais complicado que você imagina. Lá dentro do Vaticano, então, é mais ninho de cobra, vamos falar português, né? Correto. Por causa desse voto a mais, eles simplesmente cancelaram a eleição. Foi isso. Tá? Então, algum cardeal lá, desonesto, que viu que simplesmente o Dom Ângelo ia ganhar a eleição, foi lá e botou um voto a mais só para melar o negócio. Só para chegar lá e cancelar. Vê bem o tipo de pessoa, né? O problema é que essa eleição não pode ser anulada. Ela não podia ser anulada. Olha só, a Constituição Apostólica Universal Dominici Gregis, elaborada por João Paulo II, regulamenta o que aconteceria durante toda a eleição de um novo Papa. Ele deixou lá tudo prontinho, certinho as normas, como é que ia acontecer na eleição de um novo Papa. E parece que ele estava adivinhando, né? Parece que já conhecia seus colegas cardeais aí, né? Então ele deixou escrito assim, se houvesse 2 cédulas dobradas, como provenientes de um mesmo cardeal, foi o que aconteceu, e elas tivessem o mesmo nome, ou uma em branco, então isso devia ser contabilizado como voto único. Juntava os dois, aí em branco com o voto normal lá e pronto, virava um voto só, acabou, a eleição era válida do mesmo jeito. Se ao invés disso tivesse os 2 nomes diferentes, não foi o caso, mas tivesse 2 nomes diferentes, ambas as células seriam canceladas e nenhum voto então seria válido. Quer dizer que esse cardeal que votou errado ia perder o voto errado e o outro voto também, perdia os 2 votos e acabou o assunto. Continuava a eleição. Não podia ser cancelada. A Constituição Apostólica afirma claramente, em nenhum caso a eleição deve ser anulada. Em nenhum caso a eleição deve ser anulada. É isso que fala. Não podia ter sido anulado, tá certo? Nesse caso aqui, houve uma cédula branca, né? E o estabelecido não foi seguido. Mas a eleição, então, não tinha que ser anulada. Continuava sendo Dom Ângelo o novo Papa, o João 24, tá certo? No entanto, anularam. Os cardeais se juntaram lá e anularam. Isso é expressamente proibido. Totalmente irregular, totalmente fora das normas que o João Paulo II deixou. Contrariando as disposições da Constituição, a 4ª eleição foi declarada nula e forçaram, então, o cardeal Ângelo Scola, recém-eleito, e que ia tomar o nome de João 24, a renunciar e voltar para a Capela Sistina. Foi isso que fizeram com ele. E aí fizeram uma 5ª votação e nessa o Bergoglio ganhou. É desse jeito que o negócio é. Porém, a eleição de Francisco foi inválida, porque no artigo 76 se afirma que, se a eleição for realizada de maneira diferente da prescrita aqui, ou as condições estabelecidas não forem observadas, a eleição é, portanto, nula e sem efeito, sem qualquer declaração de propósito, e, portanto, não confere nenhum direito à pessoa escolhida. Portanto, se fraudar a eleição como fraudaram, aquele que foi escolhido não é Papa. Tá vendo? Portanto, a 5ª eleição que elegeu Bergoglio foi inválida. O escolhido para ser o Papa no lugar do Bento XVI foi o cardeal Ângelo Scola, ele que foi o eleito, mas nós sabemos, gente, que o Bento XVI continua sendo Papa. Então, por todo lado que você olha, por todos os ângulos que você olha, Francisco não é Papa. Pronto, resumindo é isso. É só mais uma coisa mostrando que ele não é Papa. Não obedeceram nem a Constituição Apostólica que mostrava como é que tinha que ser a eleição, que o João Paulo II deixou. Alguns santos e místicos descreveram o cisma que abalará a igreja, e isso pode ter muito a ver com as heresias papais que estamos testemunhando. Veja o que eles disseram. Para terminar, São Francisco de Assis, haverá um Papa eleito não canonicamente que causará um grande cisma na igreja. É o que nós já estamos vendo.
A bem-aventurada Ana Catarina Emérite, religiosa agostiniana, disse: vi uma forte oposição entre dois papas e vi quão terríveis serão as consequências da falsa igreja. Isso causará o maior cisma já visto na história. A irmã Lúcia de Fátima, lá, uma das pastorinhas de Fátima, disse: haverá cardeais contra cardeais, bispos contra bispos, Satanás marchará entre eles. E o mais importante, a revelação da Virgem Maria em La Salette: Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. As profecias estão se cumprindo e continuarão a se cumprir de maneira inexorável. A falsa igreja tem seu papa e nós, da verdadeira igreja, temos o nosso, que é Bento XVI. Nos resta rezar pelo Papa Bento XVI e pela nossa conversão e alimentar sempre a nossa fé, para que ela não seja abalada por tudo que nós ainda veremos nesses tempos do Apocalipse.